Desde o começo da pandemia, a gente tem tido uma ressignificação sobre a forma como a gente lida com o simbólico do nosso cotidiano e das coisas que estão ao nosso redor. Uma ressignificação com o trabalho, com os restaurantes, com o álcool em gel e talvez mais interessante e significativa seja a ressignificação das máscaras. Isso mesmo, das máscaras. Desde o começo dessa loucura toda, elas passaram de algo extremamente estranho culturalmente para algo que deveria ser completamente evitado para não sabotar o fornecimento desse equipamento para os profissionais que precisam, para então ser altamente recomendada por vários órgãos públicos, não todos, mas por muitos deles, para todo mundo usar para principalmente a proteção da própria comunidade. Nisso, você mesmo já deve ter visto. Apesar da OMS não recomendar assim diretamente esse uso indiscriminado da máscara, dando foco, claro, muito mais para o isolamento social e para a higiene, que a gente já vai falar disso, tem muito órgão público por todo mundo recomendando o uso desse aparato, inclusive aqui no Brasil. Disso, começou a pipocar um monte de artesãs e artesãos fabricando suas próprias máscaras para venda, ou então pessoas em casa fazendo as suas próprias máscaras caseiras a partir de tutoriais do YouTube e, é claro, artistas que pegaram esse suporte, a máscara, para poder construir a sua crítica social e observação sobre essa contemporaneidade e, por que não, grifes, marcas e estilistas da moda criando artigos de luxo com base na máscara. Algo que era completamente indesejável antes para se tornar agora um objeto de desejo. E o que a gente faz com essa ideia toda? Acho que, num primeiro momento, o nosso reflexo pode ser de rejeição. Que tipo? É tentador, assim, eu entendo, você falar que utilizar a máscara enquanto forma de expressão pessoal, ou até mesmo enquanto forma de ostentação, é uma maneira de banalização dessa realidade toda que a gente está vivendo com o Covid. Mas eu acho que essa é uma análise um pouco superficial da coisa toda. Porque, tipo, é desejável a normalidade de uma coisa que pode, assim, ser talvez necessária num momento como esse, né? E eu entendo que manter uma mancha estigmatizada ali da máscara seria uma forma de fazer com que as pessoas não a usem tanto, né? E que por consequência, caso doentes, não protejam a sua comunidade desse mal-estar próprio. E me parece que falar em banalização, então, nesse momento, tem muito mais a ver com apontar um dedo e querer tirar a carteirinha do que, de fato, com se preocupar com o bem-estar emocional e acolhimento de quem está sofrendo com essa coisa toda. O ser humano não é só do funcional, mas também do emocional. A gente tem necessidades que vão para além da necessidade física. Tem necessidade emocional, né, do simbólico e da criação de um senso de pertencimento. E no momento de projetar, de pensar numa máscara protetora, por exemplo, essas necessidades também têm de ser levadas em consideração. E é aqui que entra o design. E qual é a função do design no meio disso tudo? É entender como que pessoas usam e dão significado ao mundo ao nosso redor. É conseguir garantir que uma coisa seja ao mesmo tempo útil, fácil de usar e desejável. É entender como são essas necessidades das pessoas e conseguir garantir, ou pelo menos possibilitar, né, que um aparato com uma máscara possa conseguir, primeiro, atingir o seu fim, né, ou seja, proteger a nossa comunidade, né, do espalhamento de vírus, né, e proteger todo mundo nessa questão de saúde, como também conseguir possibilitar que esse aparato se encaixe no nosso panorama cultural, inclusive sendo objeto de desejo. Essa forma que aparece por meio de uma manifestação estética. É forma e função, o debate antigo no meio do design. E a evolução dessas máscaras, assim, enquanto item fashion, né, de moda, é uma evolução geral desse objeto em si, enquanto sua funcionalidade tanto física e cultural. Né? Porque se a gente para pensar, a gente sair na rua com essa máscara branca, verde ou azulada,
seria o equivalente a gente sair na rua com um hobby médico, como foi muito bem pontuado no artigo sensacional da Robin Given no Washington Post. Enquanto, por outro lado, se a gente sai com uma máscara estilizada, que se adeque ao nosso simbólico pessoal, seria o equivalente a mais ou menos você sair com aquela sua camisa bacana ou calça jeans, sabe? É quando você usa uma coisa que tem sim uma função, seja lá, por exemplo, te proteger do frio ou proteger a sua comunidade do espalhamento de um vírus. Ou seja, tem uma função direta, física, mas tem também uma função estética e de expressão e relacionamento com a sua comunidade. Ver alguém de blusa na rua não é motivo de repulsa, é naturalizado, é claro. E não é porque o vírus não é visível e que a gente não consegue sentir ele assim diretamente que ele não seja tão real quanto o frio. E caso a gente deseje que as pessoas utilizem esses aparatos, seja lá, por exemplo, a blusa de frio ou a máscara, caso desejável, caso a gente queira que utilizem, é necessário que as pessoas também se apropriem simbolicamente desses objetos, de maneira a abraçar eles como parte do seu cotidiano. Mas essa naturalização não acontece do dia para a noite. É meio engraçado pensar como que a máscara já é esse item tão comum e disseminado em alguns países asiáticos, Porque assim, por que lá e não aqui? Bom, é uma longa história e como toda longa história é um pouquinho mais complexa do que a gente gostaria. As fontes são um pouco contraditórias, mas de forma geral se atribui a disseminação da máscara cirúrgica no Oriente a dois fatores principais ocorridos no começo do século XX. Primeiro, lá em 1910, a praga da Manchúria, onde estava havendo uma doença respiratória contagiosa muito séria que preocupou muito países como China, Japão e Rússia. E depois a gripe espanhola, de 1918, que assolou o mundo inteiro, inclusive países do leste do Oriente. O que é curioso é que, principalmente no caso da gripe espanhola, esse tipo de equipamento anti-praga foi meio que adotado no mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos, tendo sido legalizado o uso de cobertura facial para pessoas comuns na rua, e no Reino Unido tendo sido passado políticas que estimulassem o uso da máscara pelas pessoas, Só que, com o tempo, a máscara meio que foi sendo abandonada por quase todos os países, tendo ficado somente em alguns deles ainda esse hábito. E desses países se destacam os países do leste asiático. Em um estudo de 2012, foi realizado um levantamento histórico-bibliográfico e uma série de entrevistas com cidadãos japoneses para poder tentar entender o porquê do contínuo uso da máscara ainda hoje no país. E aí esse estudo ele vai falar de duas causas principais que a gente pode apontar para isso ter acontecido. Primeiro, o contínuo reforço tanto da mídia quanto do governo sobre o uso das máscaras, e segundo, sobre algumas questões culturais específicas do Japão moderno. Quanto ao primeiro motivo, o que houve foi um contínuo reforço da máscara enquanto forma de proteção individual e comunitária a cada vez que apareciam esses riscos de pragas mundiais. E daí, especificamente no Japão, a gente pode falar da SARS, que é a Síndrome Respiratória Aguda Grave, lá em 2003, a gripe aviária em 2004 ou a gripe suína em 2009. E daí, apesar de serem questões que preocuparam assim, o mundo inteiro, no Japão especificamente, houve uma propaganda ativa do governo e mídia para a adoção do uso da máscara como um item necessário de proteção individual e coletiva. E nisso se estabeleceu enquanto uma prática dentro deste país. Quanto ao segundo motivo, a questão cultural, os autores vão comentar a respeito de um crescente individualismo no país, mas também sobre uma pressão de instituições tanto públicas quanto privadas sobre o evitar do contato corpo a corpo entre os indivíduos. Através de uma responsabilização do indivíduo, sobre questões do público e do coletivo, a gente vai ver começando a ser consolidada uma pressão por pares em que todo mundo condena aquelas pessoas que não utilizam a máscara. E aí, ao invés das pessoas perguntarem sobre por que utilizar a máscara, elas vão se perguntar por que não?
E daí vai ser consolidada essa prática meio que mais ou menos independentemente da sua real eficácia como forma de proteção contra qualquer tipo de vírus. Daí, quando perguntados a respeito, os japoneses vão falar os mais diversos motivos para estarem usando as máscaras, né? Que vão desde, claro, a proteção coletiva e individual, mas vai falar também, por exemplo, de uma pressão da empresa para ter que usar máscara, ou então até mesmo como uma forma de usar a máscara para não ter que colocar a maquiagem. Quando está com um pouco mais de pressa, não tem tempo direito de se arrumar. Apesar de tudo isso, os autores ainda vão reforçar uma predominância da narrativa de utilizar a máscara individualmente como algo pelo bem coletivo, né? Meio que se eu tô doente, usar para proteger a nossa comunidade, e uma coisa contrária ao egoísmo, né? Apesar de nem sempre ser o que eles relatam no momento que eles estão escutando as entrevistas. E aí, estamos aqui hoje, em um mundo pós-Covid, não antevisto, claro, pelos autores lá em 2012. Apesar de não ter sido abordado diretamente pelos autores, a gente pode acabar conseguindo perceber alguns reflexos de algumas causas similares a esse fenômeno cultural lá do Japão, né? Por exemplo, essa pressão do governo, ou então essa pressão coletiva e responsabilização individual pelo espalhamento da pandemia. Bom, daí eu vou deixar aqui uma opinião. Eu entendo, assim, que todo esse distanciamento físico e falta de contato corpo a corpo implementado lá no Japão não é necessariamente desejável em escala mundial, ainda mais quando a gente para pensar nesse contexto aconchegante brasileiro. Mas tem aspectos disso que são muito interessantes, eu diria até mesmo desejáveis, né? Por exemplo, uma maior noção e consciência sobre o próprio estado de saúde e o impacto desse próprio estado de saúde na saúde das demais pessoas, né? Nessa consciência de conseguir se isolar, seja por meio de máscara ou simplesmente isolar fisicamente, para não disseminar algum tipo de doença, não necessariamente só o Covid, mas todo outro tipo de resfriado ou gripe que pega por aí, para não passar para os outros, né? Ter essa noção um pouquinho melhor de si mesmo. Essa naturalização cultural sobre o uso da máscara pode ser até desejável, né? No entanto, nem tanto ao céu, nem tanta terra. Daí vem o uso dessas máscaras de pano e do uso dessas máscaras enquanto acessórios de moda, né? Essas máscaras fashion, que é uma maneira de uma incorporação cultural desse tipo de aparato de proteção à saúde. Um aparato que talvez pode vir até mesmo a ser desejável em um mundo pós-Covid. Antes de mais nada, eu acho que é importante ressaltar assim, que a máscara não te dá de forma alguma carta branca para sair de casa. O que funciona mesmo é o isolamento social, o distanciamento ou até mesmo o lockdown, né? E a higiene pessoal, né? Para evitar de transportar o vírus de outras superfícies para o rosto, por exemplo, e acabar se contaminando. A máscara, ela seria somente uma outra das ações que a gente deve tomar cumulativamente para impedir a disseminação do vírus. É uma medida que talvez devesse ser adotada somente para as raras ocasiões em que se sai de casa ou para as pessoas que ainda têm de se expor de alguma forma ao vírus por meio do trabalho. Dito isso, eu fiquei inevitavelmente me perguntando, mas assim, funciona mesmo essa máscara? Qual é? Bom, já tem muita pesquisa a respeito, mas a gente ainda tem que aprender muito ainda sobre o assunto. Mas assim, de forma resumida, de fato, a máscara que é mais eficaz e melhor funciona para proteção tanto pessoal quanto disseminação do vírus é a máscara cirúrgica, né? Aquela que é utilizada pelos profissionais de saúde. Só que essa máscara, a população geral não deve utilizar, né? Para não correr o risco, nessa situação específica, agora, do Covid, não correr o risco de acabar sabotando a distribuição desse equipamento para as pessoas que a gente precisa que estejam protegidas, né? Os profissionais de saúde e os profissionais essenciais não podem ficar sem esse equipamento de proteção. Assim sendo, a nós
nos restaria a máscara de pano, né? Que apesar de não ser perfeita, ela poderia ser uma solução possível no atual cenário para evitar a maior propagação do vírus. Vale ressaltar assim, que apesar de várias instituições grandes, públicas inclusive, estarem recomendando o uso da máscara por todos, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, que é quem dita todas essas recomendações que a gente acaba seguindo, não tem recomendado ainda a máscara para a população saudável. Máscara nenhuma, assim. Falando que esse tipo de equipamento deve ser reservado somente aos profissionais de saúde e às pessoas já infectadas. A ressalva da OMS vem muito de uma série de questões, né? Dentre elas, por exemplo, a falsa sensação de segurança que a máscara pode te dar e fazer com que você, por consequência, acabe tomando alguns riscos desnecessários, ou então a má fabricação da máscara de pano, número de camadas, especificidade de materiais que podem até sufocar, a dificuldade de respiração, o aumento da umidade da máscara que pode diminuir a sua eficácia, o mau encaixe no rosto desse equipamento, dentre um monte de outras ressalvas que coloca lá, um monte de coisa. Daí, especificamente sobre a máscara de pano, novos estudos ainda são necessários para testar e talvez confirmar a sua real eficácia, né? A própria OMS fala que é desejável e ainda necessário a gente entender um pouquinho melhor esse contexto. Porque assim, o contexto muda o tempo todo, estudos novos saem o tempo todo e, consequentemente, a gente tem que atualizar as nossas recomendações e forma de agir com base no que está sendo mudado, né? E aí, para quem quiser entender um pouquinho mais das referências que consultei para poder falar a respeito, eu estou deixando tudo aqui no comentário pinado para consulta. O mais importante aqui é, se for decidir pela utilização da máscara de pano, utilizar ela com as devidas precauções, né? Ou seja, higienizar as mãos e o rosto antes de colocar a máscara, depois de colocar a máscara, higienizar novamente as mãos, não tocar a máscara para ajuste em momento algum, né? Para não correr o risco de levar o vírus até o rosto, e caso faça isso, higienizar novamente as mãos. Ao retirar a máscara, não tocar na frente novamente, tirar pelas alças, né, ou pela amarra traseira dela e já colocar ou num pote específico para ela ou já no tanque, né, onde ela vai ser lavada com água e sabão para poder destruir tudo e higienizar as mãos novamente, né? O importante aqui, talvez que deva ser mais ressaltado, é também não relaxar nas outras medidas. As únicas formas assim mais recomendadas e mais confirmadas mesmo de evitar a disseminação e contração do vírus é o isolamento social, é o distanciamento e a higiene adequada das mãos e para não levar nada no rosto, né? A máscara não te deixa invencível e, inclusive, nem as máscaras profissionais são capazes de proteger desse tanto. Mesmo tendo todas essas ressalvas, né, com a máscara de pano e ela ainda precisando de testes, né, para entender se ela de fato funciona, né, e se deve ser utilizada, eu acho muito interessante como, à luz de futuras evidências, a gente pode e deve repensar sobre como a gente trata simbolicamente esse objeto. É interessante pensar na forma como esse ou qualquer outro equipamento de proteção pode ser ressignificado, por exemplo, com a moda, né? Objetos que antes significariam mais um receio e que agora poderiam significar outra coisa. Significar algo que a gente de fato abrace tanto enquanto indivíduos quanto enquanto comunidade. O significado das máscaras vai depender do significado que a gente der para ela, né? Vai depender se a gente quiser dar para ela o significado desse isolamento e medo com todo mundo externo, ou se a gente quer vestir essa máscara e entendê-la como algo de amor e acolhimento à comunidade, um aceno a esse senso de pertencimento e a esse nosso cuidado com nós mesmos, mas principalmente com o próximo. É um hábito que talvez fizesse bem se ficasse, sabe? Porque assim, é bacana pensar no coletivo, de usar a máscara como uma forma de sinalizar que você não está bem, que você está meio doente, e uma forma de tentar impedir que isso chegue até as
as outras pessoas. É tentar pensar nesse risco de saúde que a pessoa contaminada poderia trazer até as outras pessoas, tanto agora, claro, no contexto do Covid, mas também até mesmo na gripe e resfriado que a gente pega ali sazonalmente. E se a gente quiser que seja adotada, né, assim, caso seja comprovada a sua eficácia, ela tem que entrar de uma maneira não estigmatizada no nosso mundo, né? Ela tem que expandir seu significado para além de coronavírus, para passar a significar mais um cuidado, uma saúde. Se tornar um acessório que fala sobre um bem próprio, mas sobretudo e principalmente um bem para com todo mundo ao nosso redor.